E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo as últimas notícias do São Paulo, entrevista exclusiva do Júlio Casares após o sorteio do Campeonato Paulista de 2025. São Paulo mais uma vez caindo num grupo muito difícil. Antes de mais nada, desça aí embaixo, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Se inscreve e deixa o like, dessa força para esse jovem São Paulino aqui, beleza? Você já sabe, a gente vai assistir o vídeo, no final do vídeo eu volto, trago a minha opinião, os meus comentários, a gente vai analisar e comentar muito sobre o Campeonato Paulista, sobre a temporada do ano que vem, muitas coisas. Créditos eleitorais deixa aí na descrição, sem mais enrolação, simbora pro vídeo. Boa noite, Mota, boa noite a todo mundo que acompanha o Sport Center. Pois é, acabou agora há pouco aqui o evento de lançamento oficial do Paulistão 2025, formato mantido, os 16 times divididos em 4 grupos, cada time vai jogar com os rivais dos outros grupos, depois os 2 melhores de cada chave vão se enfrentar nas quartas de final. É mais um ano em que esse tipo de regulamento se mantém. O Campeonato Paulista vai começar no dia 15 de janeiro, não no dia 12, né, depois que a CBF confirmou hoje o calendário. O Paulistão vai começar no dia 15, não no dia 12, mas vai manter as 16 datas. Vamos passar então os grupos do Campeonato Paulista. O grupo A ficou com Corinthians, Inter de Limeira, Mirassol e Botafogo. O grupo B, Santos, Red Bull Bragantino, Portuguesa e Guarani. O grupo C com São Paulo, Novo Horizontino, Água Santa e Noroeste. E o grupo D do Palmeiras, atual tricampeão, Palmeiras, Ponte Preta, São Bernardo e Velo Clube. Então o Campeonato Paulista vai até o dia 26 de março, já que o Campeonato Brasileiro já começa no dia 29. A gente está aqui esperando, estamos aqui aguardando alguns dos presidentes dos clubes passando por aqui. E aí ao longo da programação, ainda durante o Sport Center, a gente traz aqui algumas dessas figuras. Mota. Valeu, Antônio Chamorro, trazendo as informações diretamente do Pacaembu. Bom, ela ficou menos ruim, né, com essa definição de aquilo, porque quando foi anunciado que seria dia 8, início dos regionais, etc., foi um desastre, porque o atleta tem suas férias programadas. Como é que você pode chegar em novembro e dizer, as férias daqui a um mês tem que mudar? Não pode. Então, foi um ganho, o diálogo que nós tivemos. O São Paulo tem a data base dia 15, mas se o São Paulo passar para a fase de grupos da Libertadores, ele adia uma rodada e joga dia 19. Então o São Paulo vai ter que se adequar, vai viajar, vai fazer a pré-temporada, mas vai fazer uma adequação para a gente chegar a tempo no dia 19 para jogar. Se passarmos para a fase de grupos da Libertadores. Então, eu acho que pelo menos houve um caminho. Agora, não pode de cima para baixo dizer assim, trabalhador, vocês trabalham na emissora, tem umas férias compradas com a família, com os filhos, com o hotel reservado, lá agora não, agora as férias é de 15 dias, o que era 30 é vira 15, você tem que se apresentar e se preparar em 4 dias, em 3 dias. Férias, não faria uma pré-temporada dessa forma, mas enfim, o futebol brasileiro tem que avançar muito, né? E eu acho que essa demonstração aqui hoje foi importante. Os clubes se posicionaram, todos tiveram o apoio ao São Paulo nessa linha de raciocínio, o que foi muito importante, porque eu tenho algo que vai ser importante também para o futebol. Jogar em Orlando, em Miami, internacionalizar a marca, fazendo os seus contratos, é o que nós queremos para o bem do futebol brasileiro. E quando que o São Paulo se reapresenta? Quando que é a data que vai se reapresentar? E mais uma, então se o São Paulo for para chamada pré-Libertadores, esse cronograma aí pode mudar? É mais ou menos aí? Pode mudar, mas é algo que nós vamos discutir. Eu estava vendo agora na tabela que nós temos uma data de Copa do Brasil que o São Paulo não participa. Então tem espaço, tem espaço. Nós nunca pensamos em jogar em data FIFA, até porque ela não vai caber, porque ela vai estar confrontando com as fases finais do Paulistão. Mas na Copa do Brasil tem um espaço. Nós vamos ter que antecipar um pouco a volta dos atletas, antecipar a viagem. Então agora a logística nós vamos trabalhar internamente. É claro que isso vai sacrificar um pouco a nossa estadia lá, que ela podia ser um pouco mais longa, ela pode ser mais curta, e nós estamos procurando espaço para isso. Mas eu acredito que se nós tivermos êxito na fase de grupo, estamos lutando para isso, com muita aplicação, nós podemos avançar e aí sim tentar fazer um campeonato paulista nas primeiras rodadas com dignidade. E o pior, para complicar, você fala assim, usa o sub-20, alguns jogos, alguns atletas, nós temos uma copinha. E a copinha para nós ela é muito importante, porque ela dá jogo para os atletas, ela é vitrine, e nós precisamos ver esses meninos que poderão estar na Barra Funda depois. O que você achou desse
Esse novo calendário da CBF, quer dizer, nós vamos ficar um mês aqui no Brasil, os times que não forem disputar o Mundial vão ficar um mês sem fazer nada. Até os jogadores terão férias. É algo que foi discutido com os clubes, te incomodou de alguma maneira, é uma situação totalmente nova, né? Ninguém estava esperando. Como que o São Paulo reagiu a tudo isso? Olha, o calendário é tão importante que a gente deveria estar falando do calendário de 26, que vai ter Copa do Mundo e depois 27 Copa do Mundo Feminino. Mas nós não podemos discutir em 24 o calendário de 25 de novembro para janeiro. É um absurdo. Então eu fiquei desconfortável no mínimo, né? Então eu acredito que o São Paulo fez valer a sua preocupação para o bem de todos. O Santos também vai viajar. Então os clubes têm compromissos. E o futebol não vive sem os clubes. Eu acho que está tendo uma desconexão da CBF com os clubes. Nós temos que juntar isso. O Edinaldo é uma pessoa de bem, é um cara sério, um presidente com eficiência. Mas nesse ponto nós precisamos lutar a favor dos clubes, que é o que forma jogador, é o que traz a riqueza da sua marca para o Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que nós vamos conseguir um caminho. Amanhã mesmo, estava com o Belmonte agora, o nosso pessoal vai sentar e vai desenhar um plano para que a gente consiga treinar, se preparar lá e vir numa condição melhor competitiva. Mas pergunta em relação à época do Mundial de Clubes, que o sim. São Paulo vai ficar parado e outros 16 clubes. Sim. Veja bem, quando fizeram isso para atender o Mundial de Clubes, aí dizem o seguinte, olha, dão férias para o jogador, mas a vida não é assim, você vai dar as férias. Então, talvez, nesse momento que você vai ficar parado, o que você vai fazer? Você vai ficar um mês treinando. Você pode aí sim negociar umas férias, um período lá, para que em janeiro, até porque o Campeonato Brasileiro deverá terminar em 21, foi anunciado. Ou seja, e a outra pré-temporada? Então nós podemos usar esse meio do ano para dar uma compensada de férias para depois voltarem mais cedo. Então olha só como é complicado. Quando se fala em planejamento, planejar é olhar para frente, mas com antecedência. Então nós ficamos chateados sim, desconfortáveis. Eu acho que o Mundial é bom. E falamos com a autoridade porque o São Paulo disputou 3 e ganhou os 3. Só que o São Paulo disputou num campeonato com calendário próprio, que você tinha no final do ano, que ainda continua com o Intercontinental. Só que agora criaram outro. Então se cria um playoff, se cria pré-libertadores, se cria a Sul-Americana, E aí, como é que faz? O jogador é um só, a sua estrutura, como você falou, você fica 40 dias ou 30 dias parado pagando salário, sem bilheteria, sem exposição de marketing, o que você vai fazer? Então é preocupante. Eu conclamo a CBF para ouvir mais os clubes. Os clubes, na minha visão, é a razão maior do futebol, né? A seleção é uma consequência dessa união de marcas. E é nesse sentido que nós estamos trabalhando com muita força. Valeu, gente. Obrigado. Do São Paulo, estão tirando o sono da nossa equipe. Como é que é, Zé? Tirando o sono de todo mundo, Michele. Pois é, essas mudanças aí, né? Como que vai ficar esse Campeonato Paulista? Essa é a grande questão. Esse ano agora, o Paulista começou no dia 20 de janeiro, terminou no dia 7 de abril. Como eu disse na minha primeira entrada, tendência é que o Paulistão neste ano de 2025 que vai entrar agora, comece no dia 12 de janeiro e se encerre no dia 26 de março. O São Paulo tem uma pré-temporada toda agendada, já estruturada, com jogos vendidos, ingressos de partidas, aquele passaporte também FC para os torcedores que quiserem viajarem junto com o clube lá para a Flórida, nos Estados Unidos. São Paulo já divulgou que vai jogar um jogo contra o Cruzeiro no dia 15 de janeiro, depois terá um outro adversário também no dia 19 de janeiro. Então tudo isso, toda essa logística aí já está tirando o sono da rapaziada lá no São Paulo. Inclusive o presidente Júlio Casares recentemente deu uma declaração dizendo que está preocupado com a integridade dos jogadores nessa pré-temporada, que vai ser super, super curta, né? Porque se o campeonato deve começar no dia 12, em relação ao ano passado, é metade do tempo de pré-temporada. E o São Paulo tem que ir lá para Orlando, lá para Flórida, para Miami, no dia 8 de janeiro. Esse é o combinado. Então vai dar para fazer tudo isso aí, como a gente inclusive trouxe com exclusividade aqui no Gazeta Esportiva. O técnico Luiz Ubeldia foi perguntado exatamente sobre essa questão, pré-temporada, como é que tá o cronograma, calendário para o ano que vem, depois da vitória para cima do Atlético Paranaense no último sábado lá no estádio do Morumbis. E foi isso aqui que ele respondeu. Dá uma olhada aí. Lo único que eu estou haciendo es ver el calendario de pretemporada. Por supuesto que falamos sobre en algunas posiciones de ir viendo algunos jugadores, mas temas puntuales, nombre por nombre, no es el momento de falar nada. Yo estoy muy contento con todo. El otro día falé con todos. Después
por supuesto que se analizará caso por caso qué va a acontecer, ¿no? Que es algo a veces del entrenador, otras veces institucional. Pero yo siempre transmito a mis jugadores calma, no escuchemos todo. Hasta hace 3 partidos atrás yo estaba afuera, de golpe estoy adentro. Hay yoga. Tenemos que pensar en que Sao Paulo tiene que jugar Copa Libertadores el año que viene, que es lo más importante. Tá, então a palavra do Zubeldia aqui no Gazeta Esportiva, e eu repito o que eu venho dizendo aí ao longo dos últimos dias, né? O São Paulo quer de qualquer jeito jogar essa pré-temporada lá na Flórida, mas do jeito que tá não tem como, até porque o regulamento do próprio Campeonato Paulista, como eu disse aqui no Gazeta Esportiva, não permite que você escale mais do que 7 jogadores do elenco sub-20, né? Então São Paulo tem essa limitação, a não ser que algum acordo seja feito aí entre o Júlio Casares, entre o Reinaldo Carneiro Bastos, que é o presidente da Federação Paulista de Futebol. Mas tudo isso a gente vai descobrir hoje aqui no evento da Federação, e eu vou trazer tudo para vocês amanhã no Gazeta Esportiva, tá bom, Michele? Beijo grande para você aí, debatam à vontade o tema. Valeu, José Paz. Muito obrigada, meu querido. O que vamos fazer o ano que vem? Osmar, eu espero que a Federação Paulista... Osmar? Não gosta que fala Osmar. Pois não, Alexandre. Silva. Pois não, Alexandre. Parece que é dura, né? Que é bronca, né? Quando me chama de Alexandre, José, Leber, Silvestre, nossa, o que eu fiz, gente? A Federação Paulista, diante desse calendário da CBF e do aperto que vai ser o Paulistão, ela tem que dar uma flexibilizada no regulamento do Paulistão, porque os clubes grandes não vão conseguir iniciar o campeonato com a força máxima, vão ter que colocar jogadores da base, existe uma limitação aí, tem as excursões, então precisa-se olhar com carinho para essa questão do regulamento e permitir que os times nas primeiras rodadas, os grandes, possam jogar com equipes alternativas. Assim, foi tudo muito... Em cima da hora também. Em cima da hora, eu discordo completamente, a gente sempre fala de planejamento. O calendário está para ser divulgado agora e uma semana antes começa a aparecer uma infinidade de alterações. Posso te atravessar só um pouquinho? Claro, à vontade. Sem ofender, sem machucar. Só que, por exemplo, a FIFA divulgou que vai fazer o sorteio dia 5 de dezembro do Mundial de Clubes do ano que vem. A partir disso, você também monta o calendário das outras federações. Então, a própria FIFA mas também... já tem um evento marcado. Divulgar é uma coisa. O evento divulgar já tá é uma marcado, coisa. Não tá? Planejamento não se faz assim da noite para o dia. Mas, de qualquer forma, eles que se entendam. Eu lamento pelo nosso futebol. Repito, o futebol paulista, ele tem um campeonato que você pode não ser tão atrativo na sua fórmula, talvez tenhamos mudanças, como disse o José Paz, com essa história de você, às vezes a equipe está brigando por rebaixamento, está classificada, tem essas confusões aí, que já é o calendário que atrapalha. Agora eu não sei como é que vai ficar, mas o Campeonato Paulista é extremamente rentável e interessante para os clubes. E você não pode desprezar isso, porque os afiliados de São Paulo são afiliados da Confederação Brasileira de Futebol. Você tem que olhar para o afiliado, não para o interesse próprio da confederação. Não é? Então vamos ver o que vai acontecer. Eu lamento. E apesar desse Campeonato Paulista ser meio torto, com esse regulamento que você joga, você se classifica no grupo jogando contra os adversários do outro ou dos outros grupos para ter os clássicos. É estranho, torta a fórmula. Mas mesmo assim o campeonato tá legal nos últimos anos e o presidente Reinaldo Carneiro tá fazendo Amigo São Paulino e amiga São Paulina, já deixa aí a sua opinião sobre o grupo do São Paulo. O que você achou? Um grupo fácil, um grupo difícil, um grupo mais ou menos? A gente tem que lembrar que o grande problema do Campeonato Paulista é que você não enfrenta os seus adversários. Os times que caem no mesmo grupo que você não enfrenta eles, você enfrenta os times dos outros grupos. Isso atrapalha você tirar pontos dos seus adversários. Geralmente, os times grandes sempre iniciam o Campeonato Paulista derrapando, um empatezinho aqui, uma derrota ali. E isso, os outros times, os times menores do estado de São Paulo, eles já começam a fazer pré-temporada desde agora, desde o final do ano. Esses times já vêm se preparando para a temporada do ano que vem. Ainda mais times, como por exemplo, como o Novo Horizontino, que provavelmente deve subir para a primeira divisão, então vai se reforçar. O Campeonato Paulista não é brincadeira. O Campeonato Paulista, sem sombra de dúvidas, é o campeonato
mais forte e mais equilibrado do Brasil, né? Tem muitos times bons e esse ano vai ser um campeonato ainda melhor, ainda mais disputado, com um nível ainda mais alto. Menos tempo para treinar, os times vão ter com o novo Mundial. Infelizmente o São Paulo não vai estar lá, então vou torcer para algum outro time. Provavelmente poucas contratações, de no máximo 3, 4 nomes no início da temporada. O São Paulo não vai ter grandes investimentos no início da temporada. A gente viu aí até que o São Paulo voltou a conversar com o Wendel, lateral, para a temporada do ano que vem. Deve trazer um meia. São muitas coisas que o São Paulo tem que fazer, tem que se preparar, tem que estar de olho para não se surpreender na temporada de 2025, porque com certeza a temporada de 2025 vai ser uma temporada ainda mais difícil que essa temporada. Times bons subindo da Série B, o Campeonato Brasileiro ainda mais disputado. O São Paulo é um time competitivo, um time chato, mas só ser competitivo não te traz títulos. Você tem que ter um algo a mais, você tem que ter alguma coisa a mais. E o Júlio Casares tem que começar a pensar a entender isso. O São Paulo precisa de reforços, o São Paulo precisa de laterais, o São Paulo precisa de meias. Eu acho que jogadores normais, eu não acho, ou não quero que o São Paulo traga. Jogadores dos níveis que lá estão. Se for para o Júlio Casares contratar jogadores, que seja acima da média. Você precisa de um bom lateral, de um meia excelente, um meia tipo Garro, um meia tipo Arrascaeta, um meia acima da média, para ajudar o São Paulo a decidir jogos. O São Paulo precisa desse cara, urgentemente, coisa que não tem. E para mim o São Paulo tem que brigar pelo título paulista do ano que vem. Por quê? O Palmeiras já vai começar o ano envolvido com a Supercopa do Brasil, já pensando no meio do ano no Super Mundial. O Corinthians é o Corinthians, o Santos subindo. Então esse Paulistão do ano que vem, ele já pode ser um Paulistão que vá se direcionando ao São Paulo. O São Paulo só tem que querer. O São Paulo tem que querer pegar o título, querer ser campeão. E eu acho que o São Paulo pode fazer isso, começar o ano com um título. Esse ano a gente perdeu tempo com o Carpini, foi uma piada. Eu não acho que o Zubeldia vá passar a mesma vergonha que o Carpini passou. Um time que já vem montado, um time que já vem se conhecendo, a permanência de um técnico. Eu vejo boas esperanças para o São Paulo na temporada de 2025. Com o Zubeldia no comando, principalmente no Campeonato Paulista. Eu quero que você deixe a sua opinião, deixe o seu comentário, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. E valeu!